Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Quem é que se lembra daquela foto muito característica de hospitais, geralmente com uma mulher vestida de enfermeira e pedindo silêncio? Neste vídeo vamos falar sobre a medicina no Rio de Janeiro, agora imperial. Eu já fiz um vídeo falando sobre como se tratava das questões de saúde, ou não se tratava, no tempo da colônia, então agora vamos para o tempo do Império. Antes de ir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link, por sua vez, está na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem no link, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. A condição sine qua non para se ter boa saúde é a prevenção. E essa prevenção se faz através da boa e velha higiene. Como eu já falei no vídeo sobre o passeio público, que também vou deixar os links aqui em cima, se tem um lugar aonde as bactérias, vírus e micro-organismos causadores de doença adoram, é onde tem sujeira. Tem que tomar banho todo dia, escovar o dente direitinho, manter tudo limpinho e principalmente tem que manter a cidade limpinha. Então vamos começar falando sobre saneamento. O lixo era coletado de longa data em carroças e os moradores eram obrigados a manter limpas as testadas das suas casas até uma distância de 30 passos. Mas Amanda, afinal, testada, o que é isso? É quando eu dou com a testa na parede? Testada é a largura do terreno, incluindo os muros laterais, se houver. Amanda também é cultura, tá vendo? Aprender palavrinha nova. A Lei Orçamentária de 1835 autorizava o governo a, não havendo serviços de esgotos, contratar com João Frederico Russell, já falei dele também em vídeos passados, no bairro da Glória, ou qualquer outro, o serviço de esgotos das casas e águas pluviais. Posteriormente, então, em 1840, o transporte dos tigres, aqueles coitados daqueles escravos que carregavam os dejetos dos senhores e jogavam nos rios, passou a ser feito em veículos. Olha só, tivemos um progresso. E em 1842, o francês Monsieur Gavasser, perdoem se eu estiver falando errado aqui, eu não falo francês, conseguiu autorização da Câmara Municipal para fazer que a campanha de limpeza que organizara se incumbisse do transporte de matérias fecais, lamas e detritos das ruas em barris hermeticamente fechados. E não tinha o futonzinho básico. Já pensou como é que devia ser antes? É o carro do bebê passando na sua rua. O material assim, colhido, era levado às praias e jogado em embarcações que o despejavam no meio da baía. Depois, quando eu falo que a Baía da Guanabara não é própria para banho, as pessoas acham que eu tô exagerando. Pode ir lá no aterro pegar sol, ficar lá na praia, jogando frescobol, jogando as coisas lá, mas não deem um tibum, vão por mim. Vocês foram avisados. Em 1847, a parte central da cidade foi beneficiada, olha só, com a coleta diária e dupla pela manhã e à tarde. Mas Amanda, então como era antes disso? Não coletavam? Os próprios moradores que coletavam iam lá e jogavam? Como é que era? Antes disso, os carros coletores, que eram alugados pelo Senado da Câmara e depois pela Câmara Municipal, executavam essa tarefa 3 vezes por semana. Próxima vez que vocês ouvirem aquele barulho característico do caminhão de lixo
vindo buscar todo dia o lixo que você joga. Deem graças ao céu. Em 1852, então, a irrigação das ruas passou a ser executada, mas somente nos logradouros percorridos pelas carruagens dos nobres. Caminho Novo de Botafogo, Catete, olha aí o Catete já sendo favorecido, já no tempo do Império, olha só, demos sorte. E Estrada de São Cristóvão, olha aí, São Cristóvão também sendo favorecido. Em 1855, as primeiras experiências de esgotos, aleluia, foram realizadas por Russell na Casa de Correção, que, com o excelente resultado que teve, ganhou a concessão para instalação e exploração desse serviço em 1857. Mas ele nada fez, a pessoa ganha uma coisa e desiste. E em 1862 transferiu o privilégio de lidar com esgoto à Real City Improvement Company. Isso é tudo para saneamento no tempo do Império. E agora vamos à Dona Assistência. E a ambulância era a Dona Assistência. Assistência, ao contrário do que diz a música do Dudu Nobre, que eu acabei de cantarolar, era a saúde pública de um modo geral. Começando pela Santa Casa. Lembram-se dela? Que eu também falei sobre ela no vídeo Tratando o Rio, versão colonial? Em 1829, ela entrou na posse de um terreno que pertencia ao Hospital Militar. Havia uma sala de repouso e duas amplas e bem ventiladas enfermarias, uma para brancos e outra para negros, porém os doentes eram maltratados e mal agasalhados. Além da Santa Casa, olha só, agora tinha outros hospitais, o Hospital dos Lázaros, que foi fundado em 1741 pelo Conde da Cunha e entregue em 1763 à administração da Irmandade da Candelária, e depois de 1000 vicissitudes e transferências, foi transferido para o antigo local no Morro da Gamboa e voltou a funcionar em 1833. E os doentes desse hospital, curiosamente, eram todos brancos e todos apresentavam a variedade de lepra conhecida como elefantíase. Isso foi novo para mim. Eu não sabia que elefantíase era uma variedade de lepra. E adoraria saber de vocês nos comentários se vocês também sabiam disso antes de verem este vídeo. E ainda, desde o decreto de 25 de agosto de 1832, os coletores da 10ª Urbana, ancestral do nosso querido ou não tão querido assim IPTU, ficaram incumbidos de arrecadar a contribuição voluntária destinada aos Lázaros, e o governo passou a ter autorização para efetuar as despesas necessárias à manutenção dos mesmos. Quando você pagava aí a sua 10ª Urbana, o seu IPTU, você estava contribuindo com o Hospital dos Lázaros. Digam nos comentários também se vocês gostariam que fosse assim até hoje. Havia nessa época o Hospício de Pedro II, que foi criado pelo governo no dia em que Dom Pedro II foi coroado. Para usar um termo assim mais técnico, competia velar pelos insanos do cérebro, mas somente foi inaugurado em 1852. Mas Amanda, então o que faziam antes? Eles eram recolhidos às prisões. Havia o Hospital da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, fundado em 2 de abril de 1814 e começou a funcionar em 1828. Outra coisa curiosa desse período é que as pessoas de posses preferiam cuidar-se em sua própria casa. Queriam ir pro hospital, não. A gente hoje em dia, que é exatamente ao contrário, a gente fica feliz de poder ser internado no hospital, não ter que ficar em casa. Que essa foi a época que a febre amarela tomou conta do Rio de Janeiro, em 1849, e chegou a dizimar aproximadamente 4.000 pessoas. Naquela época, o governo atribuiu a situação ao desembarque dos escravos no Porto do Rio, até desculpar os coitados, e as condições precárias das habitações onde o contágio se alastrava. Porém, outras doenças, não só a febre amarela, atacavam regularmente a população e os visitantes, igualzinho ao que era no tempo da colônia, tais como varíola, tuberculose. Quer dizer, tuberculose não tinha no tempo da colônia. Foi a pandemia, digamos assim,
do século XIX, enquanto que a varíola foi a grande pandemia do século XVIII, a tuberculose e a febre amarela já foi mais no século XIX. Rubéola e a nossa velha conhecida peste bubônica. E isso só seria combatido de forma eficaz no início do século XX, mas aí, claro, já é tema para vídeos futuros. Opa! Gente do céu! Eu me esqueci de um detalhe super crucial e eu tô deixando de fora anestesia! No vídeo Tratando o Rio no Tempo da Colônia, eu disse que não tinha praticamente anestesia nenhuma para amputações, sangrias e aquela coisa. E era tudo na raça sem anestesia. No século XIX começou a surgir anestesia! Aleluia! Só que a anestesia nessa época, diga-se de passagem, pelo menos nas fontes que eu pesquisei, era você apagar o sujeito. A primeira anestesia realizada no Brasil foi com éter, em 1847, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, pelo médico Jorge Adoc Lobo. Isso mesmo, pegava o éter, fazia a operação. Igual se vê em novela de antigamente, geralmente quando tem sequestro. Posteriormente veio a anestesia com clorofórmio, do mesmo jeito, em 1848, sendo realizada na Santa Casa de Misericórdia, bem aqui no Rio de Janeiro. Frise-se bem que para procedimentos invasivos não tinha como ainda você tirar a dor física. Sabe a tal da anestesia local? Não tinha. Ou você apagava o sujeito com éter ou clorofórmio, ou era na raça igual antes. Com isto, encerra-se este vídeo falando sobre a medicina no tempo do Império. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, mas mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!